Put the needle on the record. É um tema que também é importante abordar e discutir, para além deste da saúde mental, e que tem a ver com a igualdade de oportunidades no desporto e não só, também na vida. Portanto, e faz todo o sentido termos aqui um painel diversificado com várias áreas profissionais em discussão. Um painel que já será moderado pelo Miguel Ribeira, que eu chamo aqui ao palco, por favor, Miguel. Um aplauso para o Miguel, jornalista da SIC. Miguel, estás bom? Tudo bem? Para o lado. Miguel, podes sentar. É aqui. Pronto, faz favor. E chamar aqui também os teus convidados para esta discussão que importa bastante. Eu posso chamar-se, não? É? Então vá, força. O palco é teu, Miguel. Não sei quem são. Ok. Bom trabalho. Espero que estejam todos. Eu queria só, não sei se me estão a ouvir em condições, queria só agradecer à organização por me incluir aqui neste evento que acaba por ser sui generis e inovador nesta ideia de juntar aqui dois mundos, dois universos que são claramente, ou pelo menos aparentemente, inconciliáveis e que não se cruzam, e percebemos que esta ideia de harmonizar e criar aqui complicidades entre o mundo do desporto e o mundo corporativo e empresarial faz todo sentido. Eu nunca tinha refletido sobre isso. E quando me convidaram esta semana, comecei a pensar que realmente faz sentido juntar atletas, juntar desportistas, a líderes, a gestores, a empresários, e percebe-se claramente que esta ideia de dar e partilhar o desporto e a saúde com as pessoas faz da comunidade uma comunidade muito melhor, porque dar saúde e desporto à comunidade é dar qualidade de vida às pessoas, é dar energia aos trabalhadores, permitir que eles pensem de maneira diferente e que se comprometam com os objetivos da empresa, que se sintam realizados como se sentem os administradores no final do ano, quando dividem os lucros. E isso é importante, essa complicidade, e realmente faz sentido que se partilhem vivências, que se reflita, que se partilham sucessos e eventualmente também alguns insucessos. Mas eu não posso alongar muito, porque o painel tem só 25 minutos e são 5 convidados. Vou passar a chamá-los. É a Ana Rita Cavaco, que é bastonária da Ordem dos Enfermeiros. A Rita, que vem em modo fit. Susana Feitor, ex-atleta e presidente da Fundação do Desporto. Pode ser aqui à minha direita, ficar ladeado com duas bonitas mulheres. Eu sou solidária com a entrada de James Bond. É, não é? Eu sou solidária. E se o tema é igualdade de oportunidades, acho que de facto... João Fonseca, gestor e quadro da FIFA, presidente da UEFA Academy Association. Ana Patrícia Carvalho, jornalista da SIC. E Filipe de Botton, que é CEO da Logoplast. Este tema, de facto, dá-me ideia, e vou já para as perguntas, porque não quero perder muito tempo, mas é altamente fraturante e atual, esta ideia de perceber as oportunidades e de falar ainda ontem, tão fraturante que ainda ontem no Parlamento se puseram as cores do arco-íris e houve logo gente que se opôs à ideia de discutir e de refletir sobre a diversidade e sobre a igualdade de oportunidades, independentemente de ser o género, ser a raça, ser a classe socioeconómica. E o desporto tem, pelo menos aprendemos isso desde pequeno, e Susana, começo por si, desde pequenos que aprendemos aquela ideia de que o desporto é inclusivo, que nos permite
trabalhar o coletivo, mas também nos permite ao mesmo tempo trabalhar o individual, o melhor de cada um, potenciar a autossuperação. E a minha pergunta é se há barreiras também para que isso aconteça, sejam elas geográficas, sejam elas socioeconómicas ou não. Muito obrigada pela pergunta e muito bom dia a todos, bem-vindos. É um gosto estar aqui, um beijinho muito especial ao Ricardo e ao Tiago, porque na verdade são os nossos pontas de lança deste evento. Obrigada. Sim, as desigualdades existem e por isso é que existem também muitos programas e projetos para tentar equilibrar essas desigualdades, ao ponto que é natural nós ouvirmos no seio de organizações como é o Comitê Olímpico Internacional ou Nacional ou mesmo das federações, Comissão de Mulheres e do Desporto, Associação para a Igualdade, enfim, essas organizações existem porque as desigualdades existem. As desigualdades de oportunidades e as desigualdades depois também naturais que o desporto fomenta, porque os próprios resultados e os rankings também alimentam essas desigualdades, que são naturais e essas são as aceitáveis. As que não são aceitáveis são aquelas que não permitem as oportunidades que cheguem a todos. Eu dou um exemplo muito prático. Ainda hoje nós vemos com muita frequência atletas femininas que têm contratos com clubes onde recebem menos do que os atletas masculinos. Depois temos desigualdades a nível, facilmente também as pessoas entenderão, entre modalidades. Toda a gente, e é natural conhecermos os jogadores de futebol e o mundo do futebol muito mais que as outras modalidades. Logo aí também existem desigualdades. As empresas, do modo geral, quando querem patrocinar e investir para ter um retorno de imagem ou no âmbito do marketing, vão procurar as figuras que têm normalmente mais divulgação e vão aos jogadores de futebol com muita naturalidade. Também vão aos atletas que conhecem mais, à Patrícia Mamona, à Telma Monteiro, por acaso até são duas mulheres, mas também vão ao Nelson Évora, etc. O que é que isto significa? Que estas desigualdades que existem com a naturalidade no desporto, depois notam-se também, tem uma repercussão a nível do treino, a nível dos investimentos, da própria preparação, para que aqueles que não têm o mesmo apoio possam subir ao nível destes que são os craques que nós vemos com naturalidade. Essa é uma parte das desigualdades. Depois a outra parte tem a ver com as diferenças que o desporto tenta ser inclusivo, tem a ver com as classes sociais. Quem tem mais capacidade financeira, as famílias que podem investir, se calhar têm acesso a modalidades onde é necessário mais investimento, como é o automobilismo, como é o golfe, como é o ténis, versus, por exemplo, o atletismo, a natação, etc. Portanto, tudo isto são desigualdades naturais e que às vezes são ainda maiores consoante depois a cultura em que estamos inseridos. E em Portugal não é exceção. Aliás, no mundo inteiro nós vemos desigualdades deste nível. E os programas que os governos e as organizações desportivas tentam apoiar e fomentar é para equilibrar um bocadinho isto e evitar que se alimentem sempre os mesmos. Ou seja, os jovens que estão em ascensão têm um apoio para terem uma oportunidade para poder subir. Principalmente as jovens femininas atletas. Neste caso, ainda se nota muito. E o país ainda continua inclinado? Ou seja, ainda. As oportunidades acontecem mais no litoral e nos grandes centros urbanos? Sem dúvida, sem dúvida. Se bem que algumas modalidades, pela sua natureza de mais espírito de sacrifício, mais resiliência, mais dureza, nós vemos as origens ainda vindas vêm do interior ou vêm de famílias que passam por dificuldades maiores, porque é a natureza das pessoas que faz a diferença. Mas a verdade é que as oportunidades continuam no litoral. Apesar de termos alguns centros de alto rendimento também no interior, por exemplo, em Foscoa, no Pocinho, temos um, também temos de norte a sul do país centros de alto rendimento, mas ainda estão muito junto ao litoral. Porquê? Porque é onde também está a massa dita. O dinheiro. Pronto, ia dizer a massa associativa, mas claro, a pasta, é verdade. E nesse aspecto as organizações desportivas têm um papel
mesmo fundamental, porque é a tal função pública que têm de tentar equilibrar isto e evitar que essas desigualdades sejam maiores. Ana Rita, num universo completamente diferente, mas que tem uma particularidade, é que aquilo que hoje acontece em quase todas as áreas já acontece há muito tempo na enfermagem, que é as mulheres dominarem completamente. Mas não sei se, apesar de dominarem, têm que se inserir numa estrutura, têm que se inserir numa cadeia hierárquica, em estruturas multidisciplinares. Se, apesar de serem muitas mulheres, se ainda sentem dificuldade depois em ter acesso a lugares de gestão, a lugares de direção, de responsabilidade. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite por estar aqui. Estou assim um bocadinho desenquadrada, mas venho já vestida a rigor porque o ginásio é que me salva as minhas 2 hérnias, portanto a minha saúde mental evita que eu bata em alguém por causa dessas questões, embora eu lidero uma equipa quase só de homens, foi um acaso, na ordem, e são pessoas que me permitem exercer todo o meu lado feminino sem nunca me sentir coartada nisso, pelo contrário, e até gosto de exacerbar muitas vezes esse lado feminino e tive muita sorte nisso. E tive muita sorte porque as coisas têm uma história, há uma evolução que não é tão grande como gostaríamos. Eu formei-me enfermeira há 26 anos e comecei a trabalhar num serviço que já não existe, que era o serviço de urgência do Hospital dos Capuchos, já encerrou. E nós tínhamos umas fardas muito bonitas. Era uma farda assim comprida, branca, com uma saia por baixo do joelho, assim a parte de cima era uma jardineira e aquilo era tudo muito lindo, excepto quando um doente entrava em paragem. Eu tinha que puxar a saia quase até ao pescoço para saltar por cima das macas para chegar ao doente que estava em paragem. E eu disse, não, isto não pode ser. Eu vou mandar fazer umas calças de farda. E a minha chefe disse, se vieres de calças não entras aqui. Isto foi há 26 anos, não foi assim há tanto tempo como isso. E eu disse, vou fazer. Disse à minha avó, que era sempre a minha parceira nestas questões, e o meu avô dizia sempre, Adelaide, ela vai arranjar uma coisa parecida com ela. E eu lá mandei fazer as calças. Entrei no serviço, estava ela à minha espera, com aquela cara de general, e eu pensei, pronto, estou tramada. Mas nisto veio o diretor de serviço e eu fui a primeira mulher enfermeira a usar calças de farda no Serviço Nacional de Saúde. Não existiam. E a partir daí fomos desconstruindo preconceitos. Depois fiz uma entrevista, por exemplo, para o Amadora Sintra e não fiquei porque me disseram que eu não podia usar os 2 brincos na orelha. Tinha 2 furos, não podia. Não fiquei. Depois fui trabalhar para o Porto, fui fazer outra entrevista e trouxe a farda para casa, no Hospital da Perlada. Desenrola a farda, era bonita, tinha calças também. Dou com um cap, aquela coisa para pôr na cabeça. Disse, não vou. Portanto, há um caminho de evolução para as mulheres, mas foi sempre exigido às mulheres coisas que nunca foram exigidas aos homens. Não punham coisas na cabeça, não tinham que usar saias por baixo do joelho e, portanto, há esta desconstrução de preconceitos que, apesar de tudo, teve uma evolução grande, mas que ainda não tem toda aquela que gostaríamos. É uma profissão maioritariamente de mulheres, mas as hierarquias são maioritariamente de homens. E a Susana disse ali uma coisa muito importante, que são as pessoas, a natureza das pessoas que faz a diferença. E acho que é isso que temos que procurar, que a natureza de cada um de nós possa fazer essa diferença. Se eu não tivesse sido teimosa, se calhar ainda usávamos as saias abaixo do joelho. Filipe, e nessa lógica de ser fora da caixa, de contrariar, a Logoplast tem feito esse caminho e tem-se imposto como uma empresa que todos nós portugueses nos orgulhamos, que é um cartaz lá fora no mundo inteiro.
E isso passará certamente também por uma forma de gerir a empresa, gerir recursos humanos de forma diferente. Ainda assim, acredita que há algo que ainda precisa de mudar dentro da estrutura da empresa ou das empresas em Portugal? Bom dia, muito obrigado. Mas qualquer pessoa que pense que não tem que mudar diariamente, morreu, só que não recebeu a notificação, porque acho que temos de estar constantemente a mudar e perceber que, ou seja, se nós não questionarmos constantemente e diariamente tudo aquilo que fazemos e a forma como fazemos, nós não vamos conseguir evoluir. Isso é algo que é natural. Quando se tem o privilégio de trabalhar em muitos países, ou em 16 países, e sobretudo com 38 nacionalidades, passa por uma primeira coisa que é o respeito. Ou seja, não vale a pena eu querer chegar ao Vietnã e querer dizer que quero impor ou quero introduzir um procedimento que nós utilizamos com sucesso aqui ou ali. Não, eu tenho que começar por entender o que é que no Vietnã é feito, como é que as pessoas reagem, e então eu é que tenho que me adaptar à cultura local. Portanto, o tema da cultura e o tema de entender como é que as pessoas reagem e respeitar as pessoas é a primeira palavra que acho que tem que existir em qualquer organização, que é, eu só posso falar com alguém e só posso ser respeitado se eu começar por respeitar. Quando se fala aqui do tema da diversidade, quando se fala aqui desta questão de igualdade de oportunidades, se nós pensarmos, e isto numa perspectiva, portanto, enfim, olho para esta sala, é só aqui grandes atletas de destaque e pessoas de destaque nas várias atividades, há uma enorme analogia na estrutura mental das pessoas, que é, primeiro é uma ambição, portanto, acho que ninguém que não tenha ambição nunca vai conseguir chegar a qualquer posição de destaque ou construir o que quer que seja, é a resistência, é a persistência, é um custo pessoal grande, porque enquanto que outros provavelmente vão para os copos, nós iremos treinar ou iremos, por mais que alguém queira abdicar de fazer isso ao sábado, provavelmente seguindo preconceitos e os preceitos que há muitos anos foram ensinados num país longínquo, mas todos nós temos custos muito elevados a nível pessoal para conseguir chegar lá. Portanto, o tema de querer chegar a algum lado passa por um custo pessoal enorme que exista. As oportunidades, e quando se falava aqui desta questão de, eventualmente, haver mais oportunidades para homens do que para mulheres, estava a pensar, e quem faz muito hoje em dia o mundo são as grandes marcas. Porque, ao fim e ao cabo, quem é que movimenta e quem é que pode trazer para os palcos outro tipo de pessoas são as grandes marcas. Se em vez de nós queremos impor minorias ou tentar dar igualdade de oportunidades por imposição legal, que muitas vezes não funciona porque esquecemos de um tema que é extremamente importante, que é o tema da meritocracia. Quer dizer, eu posso querer, sem dúvida, dar primeiras oportunidades a pessoas de minorias e ter uma discriminação positiva. Mas chega um ponto que, se eu só for pela discriminação positiva, estou a prejudicar o que eu estou a tentar fazer. Porque, eventualmente, vou optar por alguém que, pronto, faz parte de um grupo ou de uma minoria, mas em detrimento de qualidade. Que é algo que está acontecendo neste momento. Eu vejo algumas decisões que nós temos que tomar por um tema de governance que nos é imposto em algumas situações internacionais, que, por exemplo, nós temos de ter uma paridade relativamente a certas situações, entre ter mulheres e homens em certos órgãos. Leva a que muitas vezes tomam decisões em que a meritocracia ou a qualidade da pessoa não é tida em conta. E, portanto, acaba por ser pernicioso a prazo. Portanto, há quase que aqui às vezes uma ditadura que nos é imposta de minorias que deveria ter algum equilíbrio que não é fácil de encontrar. E não estou com isto de forma alguma a dizer que que não tenha que haver igualdade de oportunidade. Mas a igualdade de oportunidade é dada pela qualidade das pessoas. Quer dizer, se eu tenho duas pessoas à minha frente e se um perfil de uma senhora é muito melhor do que de um homem, mas é que não se existe 2 segundos, ninguém vai escolher pela tez, ou pela religião, ou pelo sexo. Uma pessoa tem que escolher pela qualidade intrínseca, da mesma forma no que toca a atletas. Agora, no que toca a oportunidades, nomeadamente no desporto, eu acho que as grandes marcas têm um papel muito importante nesse tema, por se começarem a promover de forma forte, nomeadamente através de incentivos, o aparecimento de outro tipo, e não só jogadores masculinos, mas também femininos, ou de atletas femininos, não só atletas masculinos, vai completamente mudar as regras do jogo.
Porque existe neste momento, nós vemos os prize moneys de muitos dos campeonatos que existem. Há uma diferença entre os prize moneys de campeonatos iguais de ténis de mulheres ou de homens. Porquê? Porque o retorno publicitário é diferente, porque as visualizações são diferentes, mas as grandes marcas têm capacidade de alterar isso. Portanto, é mais fácil alterá-lo através das grandes marcas que vão atuar no consumidor, porque no final do dia quem manda é o consumidor, e não vale a pena que estamos aqui a iludir, e a grande razão pela qual muitas políticas falham é porque eu não posso impor algo que seja contra o que nós queremos, nós consumidores. Portanto, temos é que perceber qual é que é o ângulo de ataque, ou entender o ângulo de ataque e agir por aí. E isso é que muitas vezes não vejo a acontecer, mas provavelmente o João terá uma experiência aí diferente através da FIFA, mas acho que é muito por aí que falta, que é quem são as pessoas que têm a capacidade da alavancagem relativamente à mudança. João, e pegava precisamente nisto, neste trabalho que também tem sido feito pela FIFA, pela UEFA, de programas até, como dizia há pouco a Susana, para combater o racismo, para combater a homofobia, e, por exemplo, no mundo do futebol isso acontece muito ainda, infelizmente ainda é notícia vezes demais. Que tipo de trabalho é que é feito? De que forma é que, por exemplo, a diferença que ainda existe claramente entre homens e mulheres, e basta ver o que se paga pelas transmissões televisivas do Mundial de Mulheres e o que se paga por um de homens, sendo que as audiências nem são assim tão diferentes, mas é um trabalho que imagino que deva estar na vossa mente e que os preocupa. Bom dia a todos, e só para começar, é sempre um sentimento agridoce quando nos convidam para falar sobre estes temas, porque, como é óbvio, é sempre bom falar e promover a igualdade, mas estamos aqui a promover a igualdade é porque ela não existe, e algo vai mal no reino da Dinamarca. O ponto que o Filipe e que o Miguel tocaram era exatamente o ponto pelo qual eu queria começar, e que é muito recente. O presidente Gianni Infantino, há cerca de 10 dias, disse que muito provavelmente a FIFA não vai vender os direitos em alguns mercados do Mundial Feminino. E não vai vender porquê? Não vai vender porque a FIFA considera que existe um valor mínimo para um campeonato do mundo que já é um produto premium, não é só o masculino, é o feminino também, e que as marcas e que os broadcasters têm que atingir. Porque eles estavam habituados, e isso aí é culpa nossa também, que quando compravam o Campeonato do Mundo masculino, era-lhes oferecido o Campeonato do Mundo feminino também. Ia no pacote, literalmente. E hoje em dia, pela primeira vez na FIFA, neste ciclo, no ciclo 23-26, estamos a vender os direitos do Campeonato do Mundo feminino de forma individual. Porque nós acreditamos realmente que existe muito valor, e esse valor é claramente provado pelas audiências. Não são tão parecidas, mas também não são de forma muito diferente como eram há 10 ou 15 anos. Sim, proporcionalmente o que se paga por um e por outro não se justifica nas audiências. Neste momento nem se paga, porque paga-se um valor e leva-se tudo em pacote. A partir deste momento vai-se começar a pagar. E as audiências, em vários mercados, estamos a falar de audiências que representam cerca de 25% a 30% do campeonato do mundo masculino, que são valores consideráveis e que os broadcasters e as marcas têm que entender que têm que investir também. A FIFA, a UEFA, a Federação aqui em Portugal, já há cerca de 5 a 10 anos que tem constantemente investido na promoção do futebol feminino, que, como é óbvio e toda a gente compreenderá, é deficitário. Apenas o futebol masculino sénior é o produto que dá lucro e que sustenta tudo à volta. E esse é um trabalho que tem vindo a ser feito e deve continuar a ser feito por todos os stakeholders. E eu queria só dar 2 exemplos, porque a questão da promoção da igualdade não é só para ficar bem na fotografia. É uma questão de inteligência ou falta dela. Aqui no caso português, existem cerca de 200 mil praticantes federados de futebol. E desses 200 mil, cerca de 5% são praticantes femininos. Só 5%. E a população, que eu saiba, andará à volta dos 50-50. Provavelmente até haverá mais mulheres do que homens na população ativa. Por isso, não faz nenhum sentido um líder não olhar para estes números e perceber:
Onde é que está o potencial? O potencial de crescimento está claramente do lado feminino. E estou a falar relativamente ao futebol. Outra questão é a igualdade de oportunidades para que essas praticantes, por muito que queiram, possam ter a oportunidade de treinar e de terem a performance que as leva a atingir valores em níveis elevados. Todos nós conhecemos, melhor ou pior, a realidade, e nós sabemos que as meninas, quando começam a jogar, na maioria dos clubes, começam a treinar às 9 da noite, às 10 da noite, às 11 da noite. Porque é preciso dar espaço ao futebol masculino, a todos os escalões de formação, que treinam todos primeiro, e isto também tem a ver com falta de infraestruturas, às vezes há um campo, às vezes há meio campo, e temos aqui vários treinadores que começaram, porque são grandes treinadores, mas começaram de baixo e sabem perfeitamente aquilo que eu estou a falar, e é preciso dar-lhes as mesmas oportunidades para que elas possam atingir o tal valor elevado que eu estava a falar. Porque eu acredito, isto é uma opinião muito pessoal, se essas meninas estão a treinar às 10 da noite e continuam a treinar todos os dias às 10 da noite para tentar conseguir atingir o sucesso, eu diria que, se olharmos para o masculino, tenho muita dificuldade, e eu também andei lá, de acreditar que os meninos e os adolescentes tivessem essa força de vontade, essa paixão e esse interesse e continuassem a treinar às 10 ou às 11 da noite, se tal fosse a sua realidade. Por isso, do lado feminino, do meu ponto de vista, existe uma crescente vontade e uma crescente paixão para fazer aqui o flip da table e conseguirem, pelo menos, melhorar a realidade existente. Patrícia, tu trabalhas numa área altamente competitiva, que é o jornalismo, mais especificamente na televisão. É também altamente intelectualizada, ou pelo menos pseudo-intelectualizada, mas ainda assim pergunto-te se ao longo da tua carreira sentiste impedimentos para crescimento. Uma mulher bonita, por exemplo, com uma imagem forte, tem dificuldades em impor-se? Vou-te já responder diretamente. Antes de mais, muito bom dia a todos. Quero agradecer à organização pelo convite e é um gosto poder partilhar este painel de luxo moderado por o meu colega Miguel Ribeiro. Portanto, a resposta é difícil. Há cada vez mais espaço, sem dúvida, para as oportunidades, mas há muitas barreiras. E há uma questão que é a desconfiança intelectual. Isso está muito presente, é uma questão estruturante de sociedade, praticamente. E isso faz com que o jornalismo tenha um desafio superior, no meu caso, porque eu comecei no desporto. Eu comecei como jornalista de futsal. E eu lembro-me, há 16 anos, de chegar aos pavilhões e de ter os olhares das pessoas a perguntarem que capacidade é que esta miúda, porque era uma miúda, tem de fazer um relato de futsal, de fazer flash interview. E eu fui lidando com isso, fui trabalhando muito, com o que já foi aqui falado, a questão da resiliência, responder sempre com trabalho, e com o tempo ganhei esse respeito, ganhei essa credibilidade, e as pessoas, sem eu ter que me impor, começaram a olhar para mim e a pensar, ela está aqui porque estudou para isto, porque é competente e porque sabe do que é que no fundo estamos aqui a tratar. E no desporto, pelo menos mulheres a fazerem essa cobertura desportiva, isso ainda é, infelizmente, ainda é muito, muito evidente. Claro que depois conseguimos conseguimos passar essa confiança e domínio da matéria. Eu consegui conquistar os meus comentadores, alguns deles já os vi aqui hoje, e é muito delicioso poder cruzar-me com eles nos corredores da SIC e falarmos de um jogo de futebol como quem fala de tempo. Significa que eles reconhecem que somos iguais, que estamos pares. Porém, este é ainda um caminho que tem que ser feito. No jornalismo nós vemos cada vez mais chefes de redação, mulheres, editoras, mulheres, mas continua a faltar mulheres nos cargos de topo, nos cargos de liderança, nas direções, nos conselhos de administração. E eu acho que isso é transversal ao jornalismo, é transversal à saúde, é transversal às empresas, é transversal ao PSI 20, se aqui quiséssemos falar, eu poderia dar-vos
muitos dados, mas eu sou de letras, portanto vou esquecer aqui os números, mas a verdade é que as mulheres continuam a ter números inferiores e a não terem esse equilíbrio. E eu acho que o caminho passa muito pela evolução, por conseguirmos esse equilíbrio nos cargos de topo, mas não por uma questão de cotas, não porque tem que ser, sim por competência, por trabalho, por perseverança e, sobretudo, por valorização. Uhum. Sim, pode. Desculpa. Só no seguinte que a Patrícia estava a comentar. E com isto eu sei que vou ser crucificado, mas digo na mesma. O que é, nós temos, e damos completa igualdade, e até eu prefiro diversidade, porque obriga-nos a sair da caixa e a pensar de forma diferente. E há olhares diferentes, não é? Tudo. E, portanto, o mais interessante é justamente o meu estudo com as crianças, aquelas perguntas do porquê que nos obrigam a termos que interiormente justificar o que nós estamos a decidir. Mas chegado a um certo nível, o compromisso pessoal e que é exigido em termos de tempo, em termos de trabalho, em alguns lugares de responsabilidade, todos são de responsabilidade, alguns lugares de chefia aqui, se quiser aqui, por mais que a palavra aqui, todos são chefes e a pessoa mais importante é quem está no chão de fábrica, os menos importantes são os parasitas que estão lá em cima. Portanto, é claríssimo para mim. Mas não é fácil, e nós convidamos muitas vezes, e eu pessoalmente convido muitas vezes colegas para lhes dar mais responsabilidades, e o tema do equilíbrio da vida familiar com alguns lugares de responsabilidade, nomeadamente que exigem viagens e muita viagem, não são evidentes. E eu respeito, porque tenho que respeitar, como é óbvio, e há um lado biológico, quer se queira, quer não, no final do dia, e é aqui que eu sabia que ia ser crucificado, mas que pode existe. Pode ser partilhado também. Sim, mas assim, eu vejo isto com bondade, não, eu acho que quanto mais diversidade nós temos, mais fácil e maior sucesso vai ter a decisão, e maior certeza temos que o que estamos a decidir está correto. Tenho qualquer dúvida quanto a isso. Mas quando eu vejo que um CEO de uma empresa tem que viajar e está fora de casa durante 3 semanas por mês, incluindo sábados e domingos, é difícil compatibilizar com a vida pessoal, com a vida familiar. O que menos me orgulha é o meu filho, quando tinha 5 anos, o meu filho do meio, que quando lhe fizeram aos 5 anos desenhar o pai, desenhou um avião. Mas é que eu não me orgulho minimamente e tenho imensa pena, porque passei ao lado do meu filho e da infância e de todas as experiências que eu podia ter com ele. E eu sei que às vezes é um equilíbrio que não é evidente e que não é fácil. Estamos quase a terminar. Susana, eu queria só perguntar a este propósito, e apelando à atleta que todos nós aprendemos a amar, foi difícil enquanto mulher e mãe, e isto que o Filipe chamava a atenção, de ter cuidado de uma família e ao mesmo tempo ser uma atleta de alta competição, isto naturalmente que traz muitas barreiras, muitas dificuldades e aqui uma grande diferença entre os homens e as mulheres que têm papéis diferentes do ponto de vista familiar, infelizmente ainda. É verdade. Eu não sou mãe, mas reconheço essa problemática, às vezes são dilemas e escolhas que se têm que fazer, é verdade. E sim, as atletas mulheres têm essa... Eu não diria dilema, porque o sentimento maternal e querer ser mãe numa vida de uma atleta tem que ser uma coisa muito bem pensada. Portanto, é uma pura gestão quase. Às vezes acontece e pronto, e a maioria abraça a maternidade com toda a força. Mesmo que não vá aos Jogos Olímpicos mesmo que não vá aos Jogos Olímpicos. Mas existem muitas questões à volta da maternidade. E porquê? Neste caso... Estamos de acordo, ou seja, as mulheres, como biologicamente engravidam e os homens não, portanto, no desporto as diferenças são totais e a questão, muitas vezes, coloca-se naquilo que depois
se impede de fazer a nível profissional, a nível desportivo, porque há uma alteração biológica e fisiológica muito grande. E depois o retorno à atividade não é linear. Há quem volte demasiado rápido e depois acaba por ter problemas físicos que derivam da consequência da atividade do exercício, mas também existe o contrário, que é às vezes vem-se com mais pujança, porque as questões hormonais também entram em cena. No entanto, é importante dizer isto, a nível legal, é recente o cabimento da gravidez nos apoios, por exemplo, de um projeto olímpico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que até há bem pouco tempo, até ao projeto de 2008, que é em Pequim, a gravidez era considerada como uma lesão prolongada. Isto é, não havia resultados, não havia competições e automaticamente a atleta era penalizada. O que significava que se vivesse quase em exclusividade para a sua atividade desportiva, deixava de ter qualquer tipo de apoios e muitas vezes, inclusive dos próprios clubes, que no cenário português, os próprios clubes, digamos que são só 2 ou 3, não é um cenário uniforme em termos de apoios e contratos com os clubes. Portanto, era uma situação drástica. Significava que tinham que ter um enquadramento familiar muito bem sustentado para poder ter um filho e numa idade que não fosse demasiado avançada, porque como sabemos, hoje em dia as carreiras desportivas prolongam-se muito no tempo por todos os avanços da ciência, da medicina, da recuperação, etc. E a maternidade vai sendo adiada e acaba, por exemplo, e eu não tenho qualquer pudor em partilhar, acabei por chegar a uma altura em que eu já não era fértil e então, ao deixar de ser fértil, como é que eu vou fazer? Pronto, existem outras alternativas, mas isso é uma realidade que as mulheres atletas têm que, pelo menos, abordar o assunto o mais cedo possível, quando oportuno, engravidarem. Claro. Agora, nas outras questões que têm a ver com o papel da mulher, essencialmente, estou-lhe a responder à questão feminina, nós ainda vemos o dirigismo em Portugal muito cinzento, significa o fato e a gravata, normalmente são azul, cinzento, preto, não é? E vemos muito poucas mulheres no dirigismo. Eu sou recém-nomeada como Presidente da Fundação do Desporto e espero que não seja caso único. Espero que tenha mais colegas a evoluir no sentido de colocar em prática todas as competências que nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida como atletas. Claro. Portanto, deixo aqui sim tipo o repto para as minhas colegas não se intimidarem e terem ânimo e força para desempenharem os cargos que acham que têm capacidade e mérito. Também foi uma palavra muito importante aqui dita, que é a meritocracia tem que ser valorizada e tem que ter lugar, como é óbvio. Agradecer a todos. Obrigada. Chegamos ao fim. Este painel tem pouco tempo. Vai já começar dentro de alguns instantes um a seguir. Agora uma pausa para o café. Até já.